Olá, 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 sejam bem-vindos a mais um circuito de filmes, para que a gente possa pegar os filmes, que é algo que a gente já assiste, e possa ter a visão, ou colocar a visão da psicologia. O olhar psicológico da trama, da situação, e saber de vocês o que é que vocês acham sobre o filme, os aprendizados que você teve. Então fica até o final e já compartilha essa live para que o Instagram entenda que é um conteúdo de relevância e vai ajudar muitas pessoas no caminho e na jornada do autoconhecimento. Eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, coach, também treinador, palestrante, empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. Eu venho nesse quadro de hoje trazer um filme que é O Preço da Beleza. O Preço da Beleza, ele traz a temática, como eu trouxe na semana passada. Existe a temática da filho adotivo, né? Filho ou filha adotivo, e traz nesse filme específico a temática é o ajudar uma pessoa desconhecida, né, ser o bom samaritano. Até que ponto pode ser bom? O fato é que ajudar o próximo é algo bom, mas ao mesmo tempo a gente precisa perceber alguns detalhes da situação para saber se até que ponto se de fato a pessoa de fato ela realmente precisa de ajuda, o quanto ela não está usando a situação e o quanto a gente também se coloca em perigo na situação. É preciso a gente ter essa clareza em relação a isso. É isso que o filme mostra. A personagem principal, que é dona de um spa e um salão, ela é massagista e é uma empresária que começa a ser bem sucedida ali. Ela está galgando um patamar maior e ela se esbarra com uma desconhecida perto da loja dela, né? E baseado no que ela viu, né, do que a pessoa estava ali, ela acolheu essa pessoa. A gente tem esse instinto, né? E eu não estou dizendo que não faça isso. O filme mostra que a gente também precisa ter um cuidado para que a gente mesmo não coloque em risco também as pessoas que a gente são próximas a nós. Então, no momento que ela vê essa menina, essa garota, em uma situação que a princípio ela se mostrou desamparada, não tinha ninguém por ela, e a história que ela conta é uma história que a outra pessoa, né, que era um homem, que a outra pessoa estava sendo sacana, estava sacaneando ela de alguma forma, né, e não pareceu justo ela tá nessa situação. Então, diante disso, é importante a gente ter esse discriminar quando você vai ajudar a pessoa, ter essa noção. Então o fato é que ela acabou trazendo essa pessoa desconhecida para casa. Essa pessoa que foi para casa dela trouxe uma história bem bolada e ela acabou sendo envolvida e não teve motivo de não acreditar naquela história. A amiga dessa dona desse spa ou desse salão percebeu alguma coisa diferente nessa pessoa que ela acolheu na rua, a desconhecida, e
algumas histórias começaram a não bater. Então, assim, né, o que é que eu quero enfatizar aqui? Primeiro ponto é a questão da história ser a menina que era desconhecida ser adotiva. A que ponto essa questão do ser adotiva vai influenciar a pessoa a ser mal ou boa? Né? Isso é uma questão que eu coloco. Não, a psicologia não tem algo vai dizer sobre a questão de uma conduta certa ou errada nessa condição, porque qualquer ser humano está propício a poder se comportar, né, de forma hedônia ou não. Então eu trago isso porque é uma questão que as pessoas, né, elas pensam. É uma questão que elas pensam. Então, diante disso, eu estou trazendo isso aqui, que o filme traz isso. Uma outra coisa que o filme traz, que é bem interessante, essa mesma menina que é acolhida, ela também, na infância, ela passa por uma história ali que supostamente seria a situação. Né? A situação em si, que de fato, como é que eu posso colocar? Seria outros motivadores para que aquela situação acontecesse, mas na verdade tinha alguns elementos da própria pessoa ali, dessa garota. Né? Uma coisa bem interessante também em relação a esse filme, se eu pego a questão, por exemplo, né? Às vezes tem uma intuição, né, em relação falando sobre uma pessoa, às vezes tem um conhecido ou uma conhecida falando sobre aquela pessoa. Uma outra coisa também que é bem interessante, né? Essa questão de, vamos pensar que essa garota, que é a desconhecida, ela tivesse uma questão de obsessão e uma possessividade, né? Fosse uma psicopata, né? Uma psicopata. Então, uma psicopata, ela sempre se aproveita de uma pessoa que ela está disposta a ajudar. Então há um casamento aí em termos de essas duas forças aí. O psicopata, ele consegue identificar qual é o ponto talvez de fraqueza, ou qual é o ponto que mais a pessoa é sensível, e ela consegue identificar e manipular a outra pessoa. Ela torna a outra pessoa, de uma certa forma, vítima ali da situação. De que forma? Ela consegue perceber a situação, consegue perceber a outra pessoa, consegue criar situações para que de fato ela possa manejar todo o acontecido, as situações, e ela possa chegar ao interesse dela, ao objetivo dela. Então, o que ficou claro também nesse filme foi a questão de o quanto essas duas temáticas, né? Um psicopata, no caso era uma psicopata que em alguns casos matava as outras pessoas, e a questão de bom samaritano ou uma pessoa ajudadora. Quando há um encontro dessas duas pessoas, há um encaixe psicológico aí, porque o psicopata, ele vai se aproveitar dessa vítima que tem essa tendência a ajudar o outro. E tanto é que em outro momento
essa cena se repete. Se repetiu com essa menina que era desconhecida lá na infância, na hora que a mãe toma ela para ser adotada. Outra situação foi quando a dona do salão, do spa, encontra ela e ajuda ela. Em um outro momento, vocês vão assistir o filme, vão saber, tá? Esse filme você vai encontrar no YouTube. E em outra situação, a senhora encontra essa mesma menina. E ela fica sensibilizada pela história que essa psicopata conta para essa senhora, e ela se sensibiliza, né, em relação a ela. E diante disso, a senhora acaba ajudando ela. E a gente já sabe o que é que vai acontecer depois com essa ajuda dessa senhora. Então, existe um padrão de encaixe psicológico aí nesse filme. Eu espero que você veja esse filme. Esse encaixe psicológico é o mesmo de uma pessoa narcisista com uma vítima. Qual é o grande ponto de um narcisista? Ele agride verbalmente a vítima, ele quer o controle em relação à vítima, e diante disso ele consegue afetar a autoestima dessa outra pessoa. Nesse caso do filme, é mais a questão de fazer o mal mesmo, né? Pode até matar a pessoa, enfim, no caso do filme. Então, é o mesmo padrão de encaixe psicológico, né? Do narcisista para uma vítima, o psicopata, que seria essa menina nesse filme, e uma pessoa boa, uma ajudadora. Ela se faz de vítima, consegue a atenção, consegue o acolhimento dessa outra pessoa, e aí a partir disso ela coloca em ação o objetivo dela, o interesse, né, que ela quer alcançar. Então, esse foi o filme, né, de hoje, trazendo essa temática, e espero que tenha feito sentido para você. E se tiver qualquer dúvida, é só falar aqui no comentário, mandar mensagem no direct, que eu estou aqui aberto para tirar as suas dúvidas e te ajudar da melhor forma possível, tá? Beijo no coração de vocês, fica com Deus, tchau, tchau.